Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando as lições da revista Editora Betel, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, e hoje nós vamos meditar na lição de número 10. Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Vamos falar sobre Pedro. Então nós vamos aproveitar e vamos ler aqui o texto áureo, que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Verdade aplicada, o Senhor Jesus continua chamando, transformando vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Objetivos da lição: conhecer a origem de Pedro, reconhecer o poder transformador do Evangelho e ressaltar que Pedro se permitiu ser transformado. Nosso texto de referência está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Nossa introdução diz: nesta lição veremos como Pedro foi transformado por Jesus Cristo ao longo de seu discipulado. Como narrado nos evangelhos, Jesus chamou Pedro para que o seguisse. Apesar de sua impulsividade e dos momentos de fraqueza, Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo de discípulos do Senhor. Então, os comentários aqui são feitos pelo pastor Valdir Alves e nós vamos aproveitar aqui e iniciar falando sobre a origem de Pedro. Antes de nós começarmos, para você que está chegando no nosso canal, desde já quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos aqui ver o comentário do pastor Valdir Alves, que é o comentarista de todas essas lições que nós estamos abordando nesse trimestre. Origem de Pedro, a origem de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com Tiago e João. Vou continuar lendo aqui. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daqueles que creem e que se submetem ao seu agir. Pois é isso. Então nós vamos ver aqui a princípio que Deus ele transforma impulsos em missões. Então nós entendemos primeiro, Deus ele chama pessoas reais, pessoas normais, pessoas cheias de defeitos, pessoas que têm dificuldades para servir a Deus. Não pense que o Senhor Jesus ele escolheu pessoas que tinham facilidades para caminhar com ele. Não, é o contrário. O Senhor Jesus chamou pessoas
que tinham inúmeros defeitos em si. Pessoas que tinham um gênio difícil, pessoas impulsivas, de um comportamento difícil de se lidar. E nós vamos ver aqui, a exemplo de Pedro, que Deus continua transformando pessoas quando as mesmas se permitem serem moldadas por Ele. Então, para nós iniciarmos e introduzirmos aqui, nós podemos dizer que Pedro, ele não começa a sua história como um herói da fé, mas como um homem comum. E isso já nos revela uma verdade, irmãos, poderosa. Deus não escolhe pessoas prontas. Ele, na verdade, prepara as pessoas as quais Ele escolhe. Pedro, ele era da cidade de Betsaida, na Galileia, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de número 44, uma região simples, distante do centro religioso de Jerusalém. O seu nome original era Simão, filho de Jonas, ou João, né? Um pescador, homem, trabalhador, sustentando sua família com as mãos marcadas pela rede e pelo mar. Então Jesus, ao contrário, ele muda o seu nome para Cefas, que significa Pedro, que também significa pedra. Isso não era apenas um novo nome, mas era uma declaração profética. Deus via nele aquilo que ele ainda não conseguia enxergar em outras pessoas. Pedro era impulsivo, Pedro era intenso, falava antes de pensar, agia antes de refletir, mas aquilo que parecia defeito seria transformado em uma ferramenta de missão. Vamos continuar a leitura aqui. Aí nós vamos encontrar dentro do comentário aqui, no tópico 1.2, porque nós já aproveitamos e falamos o tópico 1, que é justamente sobre a origem de Pedro. Aqui vai dizer que os convertidos fortalecem os irmãos. Jesus disse a Pedro: e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. A conversão a Cristo deve provocar mudanças na vida do convertido. Pedro andava com Jesus, viu maravilhas e milagres, mas ainda faltava alguma coisa. E ao longo da caminhada com o Mestre, porém, a mudança foi ocorrendo paulatinamente. E Pedro se transformou em um discípulo impetuoso, a um apóstolo cheio de unção e de poder. É interessante nós entendermos aqui que essa transformação, ela não ocorreu da noite, irmãos, para o dia. Nós entendemos que, como o pastor Valdir Alves coloca, ela ocorreu paulatinamente, devagar, enfrentando os seus defeitos, Pedro enfrentando as suas dificuldades para poder servir a Deus, mas à medida que ele foi se esforçando, a graça de Deus manifesta em Cristo, ela foi se manifestando, trabalhando e transformando o seu caráter para que ele pudesse viver uma vida fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Então aqui nós vamos ver que os convertidos, eles fortalecem os irmãos. Jesus, conhecendo o coração de Pedro e antecipando suas quedas, fez-lhe uma declaração surpreendente. Lá em Lucas 22:32 está escrito: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aqui existe uma revelação profunda. Pedro, ele já caminhava com o nosso Senhor Jesus, já pregava, já via milagres, mas Jesus fala de uma conversão que ainda viria, uma conversão interior, madura, uma conversão quebrantada. E isso nos ensina que, irmãos, nem toda proximidade com Jesus
significa maturidade espiritual. A verdadeira conversão, ela nos capacita a fortalecer outros, não a nos exaltar. Quem é tratado por Deus passa a ser instrumento de cura para os irmãos. Deus, ele usa pessoas que conhecem a dor, a própria fraqueza, para sustentar os outros com a graça de Deus. E aí então ele encerra esse tópico 1, pastor Valdir Alves, dizendo que Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. Diz aqui, Pedro disse que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não negaria. O mestre, porém, disse que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes, o que de fato ocorreu. Mais tarde, Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressuscitado e ser restaurado. Vamos lá, a gente encerra esse primeiro tópico aqui, dizendo que Pedro, ele afirmou que nunca abandonaria ao Senhor Jesus. Porém, diante da pressão, do medo, da ameaça, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele negou ao Senhor Jesus por 3 vezes. O mesmo Pedro que sacou a espada, agora ele se cala. O mesmo que prometeu fidelidade até a morte, agora se esconde. Mas o texto, ele diz que quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Lucas capítulo de número 22 e o versículo 62. Aqui está o divisor de águas. Judas caiu e se isolou. Pedro caiu e se arrependeu. Sabe, o arrependimento de Pedro, irmãos, ele não foi superficial. O arrependimento de Pedro, ele foi profundo. Ele foi transformador. Ele não apenas chorou pelo erro, mas permitiu que Deus reconstruísse a sua identidade. Jesus não descartou Pedro por causa da negação, pelo contrário, foi ao seu encontro, restaurou sua fé, confiou-lhe uma missão ainda maior. E a gente entende com isso, para concluirmos esse primeiro tópico, ou se você preferir, primeira parte, que Pedro nos ensina que impulsos não anulam o chamado, que quedas não cancelam promessas, que o arrependimento sincero gera, meus queridos, a restauração e a missão, a qual Deus, ele decretou para cada um. Então nós entendemos aqui que Deus transforma impulsividade em ousadia santa, fraqueza em autoridade espiritual, passado em testemunho. Pedro caiu, mas não ficou no chão, porque quem é alcançado pela graça, ou seja, o favor imerecido de Deus, levanta-se para cumprir o propósito do Pai. E assim, nós terminamos essa primeira parte. Deus abençoe e que essa palavra possa alcançar o seu coração.